Falar do arquivo público em uma época, em uma fase de fake news, pós-verdade, é fundamental. Porque o arquivo público dialoga justamente com o nosso legado ancestral de civilização baiana, brasileira e do legado da ex-colônia portuguesa. Por quê? Uma vez que a gente reconhece o nosso passado, fica mais difícil, Jura Gabriel, a gente cair nas amarras das fake news, por exemplo. A fake news é uma tentativa de disputar o direito à memória. O Brasil, por exemplo, esqueceu que era especialista na vacinação, um sistema de vacinação premiado no mundo todo. Na pandemia, com tanta fake news, a gente desaprendeu. E o que aconteceu? Uma tragédia. Não era para a gente passar o aperto que a gente passou na pandemia. Mas o direito à memória, através das fake news, corrompeu esse legado ancestral, civilizatório, que vai desde lá do Rio de Janeiro, né, dos institutos do Rio de Janeiro, que dialogava com essa questão da vacinação. E a gente era muito bom nisso. Então, o arquivo público, ele nasce justamente, a função dele social é justamente para a gente não esquecer. A memória não é só para lembrar, para a gente não esquecer do que a gente foi. Então, a nossa gestão no arquivo público dialoga justamente com algo factível, que a sociedade possa olhar para trás, reconhecer o passado, entender o presente e ressignificar o futuro. E dar base para enfrentar outras demandas difíceis. Exatamente. Estamos aí. E como é que está o arquivo público hoje, Jorge? Olha, a nossa gestão começou em abril do ano passado. A gente inovou bastante. E como diz o presidente Lula, chegou a hora da colheita, né? A gente está muito feliz pela possibilidade de ampliar a nossa capacidade de custódia. O que eu quero dizer com isso? O arquivo público, ele esgotou sua capacidade de recolher documentos históricos desde 2021. Agora, através do esforço da Fundação Pedro Calmon, do nosso diretor Vladimir Pinheiro, do chefe de gabinete Caruso Moncovo e do nosso secretário Bruno Monteiro, incansável Bruno Monteiro, a gente conseguiu, junto ao GT da Casa Civil, desentranhar a possibilidade de ter mais um prédio para o arquivo público, um prédio histórico muito moderno, que fica ali no comércio também, naquela região do comércio. Então, é uma equipe que chegando, viu? Sim. Pode esperar que esse ano 2024 venha novidade aí para o arquivo público. E o material, Jorge, ele é digitalizado? Como é que está esse material hoje? Porque muito se falava que tinha muita coisa se perdendo, muita coisa... Como é que está essa realidade mesmo física do material? Olha, Gabriel, é bom que se diga que nenhum arquivo do planeta está 100% digitalizado. E a gente também, né, eu como sou profissional, sou o primeiro arquivista, né, ainda mais na Bahia, negro, a assumir o cargo da direção do arquivo público, depois de 134 anos. Nós entendemos que a disputa sobre a independência tecnológica é fundamental. Porque, veja, as instituições federais, por exemplo, elas digitalizaram muita coisa e deixaram a cargo da Google, por exemplo. Então, a soberania tecnológica é fundamental para a gente custodiar o nosso legado ancestral em uma plataforma que seja nossa. Sim. Então, assim, é o Estado, e a gente preconiza isso, que tem que disponibilizar essa infraestrutura. O arquivo público, assim como todos os arquivos públicos do planeta, ele não é 100% digitalizado. Ele é digitalizado a partir da demanda. Os projetos estratégicos que nós determinamos junto à Fundação, como agora este ano a gente tem o acervo da Sabinada, que vai ser digitalizado e aí a gente vai disponibilizar para o público-alvo. E tem outros acervos, como o da Independência, a Revolta dos Búzios, mas na sua totalidade é quase impossível. São 588 toneladas de documentos, 40 quilômetros de documentos, 7.500 metros de documentos lineares. Então, assim, é muita coisa. E não há experiência no planeta onde tem um arquivo público que está tudo digitalizado, porque aí você entra no outro imbróglio, que é a questão da custódia da documentação digital, e a gente precisa discutir a soberania nacional, que é a capacidade de custódia digital do Estado brasileiro de custodiar essa documentação. É um dos maiores do mundo, né, Jorge? O nosso arquivo público é o segundo maior arquivo público da América Latina, segundo do Brasil, perdendo só para o arquivo nacional. Ocorre que nosso acervo colonial é mais importante, né, do ponto de vista de riqueza, e maior do que o arquivo nacional. Hoje nós temos lá a Independência da Bahia. Independência da Bahia, tem a documentação de Lampião, Sabinada, documentação sobre o processo de escravidão,
que é uma questão muito emblemática para a nossa gestão, de ressignificar essa documentação para que os descendentes dos africanos tenham também acesso à documentação, que é um imbróglio, porque hoje a nossa documentação ela é mais acessada para fins de dupla cidadania e 99% voltado para a Europa, que recentemente tivemos 2 casos de 2 afrodescendentes, um americano e um baiano, que lançaram mão dessa documentação para fins de dupla cidadania. Entendi. Jorge, mas além dessa parte histórica, eu tenho todo o arquivo. O arquivo também, ele junta as decisões tomadas na Câmara, na Assembleia Legislativa, todos os secretários. Exatamente. Tem o nosso acervo judiciário, que tem lá todas as atas, né, do período republicano, que é uma documentação que também é bastante acessada, sobretudo para garantias de direitos. Tem inventários, posse de terras, e nós do Arquivo Público diariamente estamos ali certificando a documentação necessária para a garantia dos direitos. Agora a gente está tentando ampliar, modernizar essa rotina, né, que era uma rotina que era muito no carimbo, né, a certidão, e nós agora estamos querendo modernizar através da assinatura eletrônica, que nós estamos construindo junto à Fundação a modernização da prestação de serviço do Arquivo Público através da assinatura eletrônica, do token, através da infraestrutura de chaves públicas, para facilitar o acesso do pesquisador que está em Salvador, sobretudo aqueles pesquisadores que estão na Europa, em outros estados brasileiros, que não tem condições de vir aqui para acessar essa documentação. Então, junto com essa modernização dos arquivos, nós também estamos criando um diretório, quero dizer que isso, um diretório é a possibilidade de a gente cadastrar pesquisadores especializados no nosso arquivo para que disponha seu serviço para a população que não está em Salvador, e aí ele faça um serviço de pesquisar, disponibilizar, e automaticamente, como a gente vai certificar digitalmente, a gente enviar a documentação pesquisada para essa população que necessita. Essa decisão em cima para não haver fraude, né? Sim. A assinatura digital, hoje, o que é que acontece? Qual é a rotina que eu encontrei no Arquivo Público? A documentação, o pesquisador ao cidadão solicita a certidão de um documento para fim de garantir direito, tipo um inventário. Já recebi aqui demanda de Lauro de Freitas sobre plantas arquitetônicas, sobre condomínios. Limites territoriais. Né? E aí, o que é que acontece? Eu demandava, agendava, ia fazer a busca no galpão, fazia a transcrição paleográfica, se for manuscrito, e aí gerava uma cópia. Você tem toda uma equipe preparada para isso, toda uma equipe muito boa. O Arquivo Público deve muito a essa equipe, eu quero fazer a ressalva aqui também nessa equipe que eu encontrei. Então, uma pessoa fazia a transcrição, assinava, a outra corrigia, porque é um documento que dá direitos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, por final, vai para a direção assinar. E tudo no carimbaço, tudo na assinatura. Hoje, no nosso projeto de modernização, a gente vai fazer tudo virtual. A primeira pessoa faz a transcrição, assina digitalmente através do SEI Bahia, tramita para a coordenadora, que também faz a correção, assina pelo SEI Bahia, envia para a direção assina tudo com chave criptográfica, QR Code, com a mais alta tecnologia. Porque o que acontecia? Muitas vezes, no exercício da dinâmica de gestão pública, a gente assinava as certidões, e aí a pessoa recebia aquela certidão, ia no meu cartório, e como eu assinava de forma muito rápida, muitas vezes o cartorário dizia que não está legal a assinatura, a firma não está bem reconhecida, volta lá. Só aconteceu isso uma vez, mas para mim já é suficiente, porque o cidadão foi e voltou para coletar a mesma assinatura. E a assinatura digital não vai ter esse risco. É mais segura, é mais célere e alcança o Brasil, o mundo, quem precisar desse serviço. Avança, né? Ô Jorge, quando você fala a questão da digitalização, é porque é caro, demanda muito tempo? É porque é caro, exige uma capacidade de custódia gigantesca que a gente precisa ter para armazenar isso em nuvem, a manutenção. Há um debate sobre a preservação digital, porque, veja, hoje você digitaliza em PDF. Mas se a Adobe falir, como é que você vai abrir aquela documentação? E aí todo um estudo da arquivologia que fala sobre a questão da preservação digital. E aí você tem que criar um repositório confiável, que é a tecnologia de você atualizar as versões dos documentos os quais você digitalizou. Entendeu? E esse armazenamento lá do original, Jorge? Como é feito? Porque eu imagino que tem documento lá de bolinhas. E documentos ricos em informação cultural, em tudo. Exatamente. O manuseio, como guardar. É todo um procedimento, é toda uma rotina, que muitas vezes
o cidadão, o pesquisador não entende assim, você precisa de tantos dias para localizar a documentação. Por quê? Se a documentação que a gente vai no depósito estiver em condições que precisa ser restaurada, a gente não pode disponibilizar, Júlio. Sim. Porque nossa principal função é proteger o legado civilizatório do Brasil e da Bahia, que é a documentação. Então, o que é que acontece? O pesquisador solicita, a gente vai no depósito, analisa, higieniza a documentação. Se ela precisar de restauro, a gente envia para o nosso centro de restauração, que o arquivo público possui, um centro de restauração brilhante, com profissionais que da mais autoestima profissional, ele vai restaurar aquelas fibras, restabelecer através das técnicas de restauração, para depois disponibilizar para esse pesquisador. E aí, quando esse pesquisador fazer sua pesquisa, ele devolve, a gente verifica se a documentação está em estado de uso, se não, volta para a restauração, para depois voltar condicionada para a sua caixa. Quando você fala que em 2021 o arquivo público teve que trancar seus cofres para não receber mais documentação, duas perguntas aí. Uma, como é que chega esse documento no arquivo público? Eu digo porque a gente viveu aqui em épocas, a Bahia foi rica nisso, vamos supor, tá até passando a novela hoje em dia, Renascer, falando dos coronéis do Cacau. Eu imagino que deve ter muita documentação familiar ainda. Sim. Muita coisa ali escrito, e muita coisa que foi concedida a título, a familiar, de coronel, desses títulos que o governo por aí davam, conde, barão, o que seja. Agora, eu tenho uma documentação em casa e quero ceder esse arquivo público. Tudo bem que você me disse que hoje não tem. Mas como é que eu chego lá e como é que é a certificação que esse documento, da originalidade desse documento? Pronto. O que acontece? O arquivo público, ele recolhe a documentação da administração pública. A documentação que existe no arquivo público é fruto das interações do poder público com a sociedade. Então, vamos lá. Teve a pandemia. O poder público, como um todo, se manifestou através de políticas públicas. Isso daqui a 20 anos, com um pesquisador que a gente testemunhou uma pandemia, vai ser fruto de várias pesquisas. Então, essa documentação, fruto das decisões, decreto, política pública, tudo isso tem uma avaliação documental. A gente tem um setor de gestão de documentos que faz os instrumentos arquivísticos para definir qual a documentação será perene, ou seja, qual a documentação que vai representar a atuação daquela secretaria, daquela diretoria, daquela fundação para a história da Bahia. Como é que a Secretaria de Cultura da Bahia atuou na década dos anos 2000? Qual foi o papel da pandemia após um regime que nós tivemos presidencial através do resgate à cultura, que foi muito atacada? Então, todas essas políticas, o Paulo Gustavo, será rememorado daqui a 10, 20, 30 anos. Agora, quem define qual documentação vai para o arquivo público? O próprio arquivo público, através da sua coordenação de gestão de documentos. Entendi. Aí a gente desenvolve instrumentos arquivísticos que se chamam mais emblemática é a tabela de temporalidade documental. O nome está dizendo. É dizer para o administrador, olha, você despacha, você tem várias documentações, você tem vários setores. Quais desses documentos irão para o arquivo público e quais guardarão prazo de guarda prescricional jurídico e quais serão eliminados? Você não pode armazenar tudo. Porque quando você quiser recuperar uma informação, você vai misturar documentos importantes, porque os documentos já perderam o seu prazo prescricional, sua função administrativa. Entendi agora. Então é isso que a gente desenvolve em todo o estado da Bahia. Você não cede documentação para museu, para museu utilizar nada de exposição? Eu digo porque tem muita coisa colonial ali. Sim. Tem muita coisa que pode ser usado, mas há essa parceria ou... Ah, sim, com certeza. A Fundação Período Comum, que o arquivo público é uma unidade da Fundação Período Comum, nos demandou, por exemplo, a documentação do bicentenário com a exposição no Shopping Piedade. Então, a gente está sempre cedendo, conforme a orientação da Fundação Período Comum, a documentação histórica para os eventos culturais da própria Secult, por exemplo. Então, o arquivo público serve como instrumento de gestão, de preservação e, sobretudo, da memória. E esses documentos vão originais? Não, não pode. Eu vejo assim, quando as pessoas conversam comigo sobre arquivo público, eu falo assim, imagine que o arquivo público é a Casa da Moeda. Sim. Então já houve um imbróglio com um cartório que queria que a gente levasse o original para o cartorário certificar uma documentação para fins de dupla cidadania, porque o protocolo de Haia não permitia certidão da certidão. Aí eu expliquei, falei, você pode trazer aqui? Eu falei, não se trata de ser um burocrata. Imagine que eu pego um carro e o carro cai na vala com essa documentação. Isso aqui é ouro, a documentação do arquivo público, eu enxergo. Na ignorância, você está com um papiro ali na mão. Exato. Ali, para mim, o arquivo público é um banco.
um banco de legado ancestral. Não é pouca coisa, eu trato da mesma forma. Para você ter ideia, quando eu vou trabalhar o sábado, por exemplo, eu peço autorização ao meu gestor administrativo, coordenador administrativo, Fábio D'Amato. Fábio, avisa a segurança que eu estou indo para o arquivo público no sábado. Porque é preciso que o diretor solicite esse protocolo para registrar em livro de ata que eu fui ao sábado. Porque, se você sabe, há um tráfico no Brasil como um todo de documentos, obras raras. E o Ministério Público, hora e outra, envia ofício para saber, para nos comunicar, olha, dessas obras raras identificadas, interceptadas, tem alguma do arquivo público? Então, assim, eu trato aquilo ali como um banco, com o maior sigilo, com o maior acolhimento do mundo, é um coração, porque né? a gente não pode deixar que as obras raras do nosso legado ancestral sejam destraviadas.